Josué, capítulo de número 6. Você encontrou Josué 6? Diz assim: porém, ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Diga comigo numa leitura responsiva, diga assim: porém ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca. Diga assim: nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Até o dia, ou seja, não é uma hora de silêncio, não é um dia de silêncio, é até quando vir a ordem da parte de Josué. Porém ao povo, Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, nem farei ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. E no verso de número 15, continua dizendo assim: e sucedeu que ao 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente, rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes, a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Amém, amados? Amém, queridos? Até aí, sobre essa porção de Josué, sobre esse silêncio do povo, que eu gostaria de falar com você nessa campanha, nesse último dia de campanha maravilhosa que o Senhor nos proporcionou fazer e viver nestes últimos dias. Amados, a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele tem nos dado uma arma poderosa, uma arma de vitória, uma arma eficaz, uma arma que Ele tem nos capacitado para destruir fortalezas do inimigo. E essa arma é a palavra da nossa fé. A palavra da fé, ela é poderosa para destruir as fortalezas do inimigo. A palavra da fé, ela é uma arma poderosa, ela é cheia de poder, ela é cheia de autoridade. A palavra que Deus tem nos dado, tem garantia do próprio Deus na nossa boca, poder para destruir fortalezas do inimigo. A palavra, uma palavra de autoridade, mas é a palavra bendita, é a palavra bem falada, é a palavra de esperança, é a palavra da fé. Não a palavra maldita, não a palavra mal falada, não a palavra negativa, não a palavra de desesperança. Quando nós falamos a palavra da fé, uma palavra que provém da fé, o Espírito Santo, nós convidamos o Espírito Santo a cumprir aquilo que é dito. Quando nós falamos palavras que provêm da fé, nós convidamos o Espírito Santo a construir, a edificar algo que vai trazer bênçãos para a nossa vida. Palavra da fé, nós convidamos o Espírito Santo para edificar, para restaurar, para construir, para levantar, para transformar. Palavra de fé garante vitória. Em contrapartida, a palavra mal falada, a palavra maldita, mal empregada, é um convite ao inimigo para trazer destruição ao redor de nós. Isso em todas as áreas da nossa vida, porque a palavra, ela tem poder. Diga a pessoa do seu lado, diga assim: a palavra, ela tem poder. Diga com força, com entusiasmo, não é? Com energia, com dínamos. Diga assim: a palavra, ela tem poder. O que você disse? A palavra, ela tem poder. A palavra que está no nosso coração, que deve sair pela nossa boca, ela
tem poder. Hoje eu creio que Deus está nos adestrando com um grito, e um grito de vitória. É uma palavra que é dita com força, com autoridade, uma palavra que é dita com energia, a energia do Espírito Santo de Deus, uma palavra de poder que é capaz de destruir as fortalezas do nosso inimigo. Eu creio que Deus está adestrando a tua língua, a tua boca, com uma palavra de poder. Diga a pessoa do seu lado: há poder nas tuas palavras. Há poder nas tuas palavras. Você crê nisso? É exatamente este contexto que eu estou chamando a sua atenção para essa palavra que foi dita no tempo certo e na hora exata. Nós estamos nessa campanha, nós vimos ao longo destes dias os textos que foram ministrados, e nós usamos do contexto da batalha de Josué, e Deus nos convidando a viver vitórias, a conquistar as nossas vitórias mediante as batalhas, e as grandes batalhas. E nós vimos, amados, o povo de Deus, um povo que foi chamado pelo Espírito Santo, indo para Canaã, um território que foi dado por Deus. A Bíblia nos declara, queridos, que o povo de Israel, a nação de Israel, havia nascido num dia só. Antes, ele era só os escravos hebreus. Antes, no Egito, eles eram os descendentes de Abraão, os filhos de Jacó, que se multiplicaram, mas de repente eles nasceram, e nasceu uma nação no planeta, mas sem terra, sem território, sem um lugar debaixo do sol. E a Bíblia nos declara, queridos, que Deus havia feito a promessa: eu te darei um lugar debaixo do sol, uma terra que seja tua, um território, para que seja teu, um lugar de bênção, de honra, que mana leite e que mana mel. Eu não sei se você está buscando um lugar de prosperidade debaixo desse sol, mas Deus tem um lugar debaixo desse sol abençoado para você, em nome de Jesus. A Bíblia diz que antes era o povo hebreu, o povo escravo. Então, querido, a nação de Israel nasceu num dia só, porque o jugo da escravidão foi quebrado, e a nação nasceu poderosa, grande, com mais de 3 milhões de pessoas, mas não havia um lugar para estabelecer esse povo. Então Deus chamou a Josué, a Moisés primeiro. Então a Josué, ele disse: eu vou te ajudar a introduzir, eu te introduzirei na terra prometida, um lugar que é teu, que eu jurei a Abraão. Quando Abraão não tinha nenhum filho, era casadinho de novo, ele não tinha ninguém, eu prometi a Abraão que faria introduzir a nação, o povo dele que seria multiplicado, grande, como as estrelas do céu, e daria Canaã, uma terra maravilhosa, uma terra que fosse dele para sempre. E a Bíblia nos declara que aquele povo peregrino, sem terra, sem um lugar debaixo do sol, foi saindo e sendo conduzido pela mão forte do Senhor nosso Deus. Ele é teu Deus? O teu Deus vai te garantir um lugar debaixo desse sol, em nome de Jesus. Um lugar de prosperidade. Está todo mundo buscando um lugar debaixo desse sol, um lugar de honra, de prosperidade. Mas você que é guiado pela mão de Deus, vai chegar lá e vai chegar triunfante, e triunfando sobre todas as batalhas da tua vida, em nome de Jesus. E assim aconteceu, e nós vimos a mão de Deus guiando aquele povo, e percebemos que a primeira batalha de Josué foi Jericó, e ele se viu diante de um grande desafio, de um grande obstáculo. A nação de Israel seria introduzida numa terra que já era deles por promessa, uma promessa dita a Abraão nos tempos antigos, e ali estava Josué com uma grande nação, e a terra diante dos seus olhos, mas uma muralha, uma fortaleza chamada Jericó. E ali havia os cananeus, eram os poceiros que estavam na terra, que era do povo de Deus, e havia cananitas ali. E a Bíblia nos declara que Moisés estava diante desse grande desafio, diante dessa grande barreira, e os cananitas ali, o desafio maior era expulsar os poceiros da terra, porque os cananitas, eles escondiam atrás daquelas fortes muralhas. E eu não sei se você sabe, querido, o diabo, ele é expert em construir fortalezas, o diabo, ele é expert em levantar grandes muralhas, porque ele está escondido atrás dessas fortalezas, usufruindo daquilo que é seu por direito e por herança,
que é a promessa de Jesus Cristo para você e para sua família. O inimigo, o diabo, ele é assim, ele esconde atrás das fortalezas, tentando impedir você de possuir aquilo que Deus tem para você e para sua família. O diabo, ele é construtor de barreiras, de fortalezas, e se nós fôssemos falar de fortalezas do inimigo, nós ficaríamos aqui o culto inteiro, falando das fortalezas que o inimigo tem levantado na vida do povo de Deus, fortalezas na família, fortalezas no relacionamento, fortalezas entre marido e mulher, fortalezas de comunicação, fortalezas entre pais e filhos, fortalezas financeiras, verdadeiras fortalezas impedindo, fortalezas de enfermidade, fortalezas, amados, em todas as áreas da nossa vida. O inimigo, o posseiro, ele esconde atrás das fortalezas, fortalezas do ódio, fortalezas da mágoa, porque não pense você, querido, que atrás dessas fortalezas existe um cananita aí querendo impedir você, fortalezas de ciúmes, fortalezas de pecados, são verdadeiros embaraços, que se você for procurar a raiz, há inimigo escondido lá, há um posseiro escondido lá, querendo impedir você e a sua família, de usufruir tudo aquilo que Deus tem prometido, e prometeu para você e para a sua família, através de Jesus Cristo, e do seu sacrifício na cruz. Mas hoje eu louvo a Deus, porque essa fortaleza vai ser deitada por terra em nome de Jesus. Queridos, o diabo, ele é expert em construir fortalezas, mas o nosso Deus, ele é o Deus do brado do leão da tribo de Judá, e no grito de Deus, do trovão do grande eu sou, do Deus invisível, essa fortaleza vai cair por terra, em nome de Jesus, e você vai usufruir da bênção que o Senhor teu Deus te deu, em nome de Jesus. Amados, a palavra de Deus diz que a nação estava lá, diante de uma grandíssima fortaleza, 9 metros de altura, 6 metros de espessura. Raabe havia construído a própria casa, em cima dessas fortalezas, dessa muralha, a muralha de Jericó, e os cananitas estavam todos protegidos lá dentro, os inimigos todos guardados, não é? E eles estavam lá, cantando vitória, porque as suas muralhas, as suas fortalezas eram altas e fortes, eles estavam despreocupados. A Bíblia diz, amados, que quando Josué chegou, ele olhou para aquela grandíssima fortaleza, e no seu coração, eu penso que Josué buscou ao Senhor, ele olhou para aquele obstáculo impossível, e eu penso que Josué naquele momento elevou o seu coração ao Senhor, porque Deus, Ele é o Senhor que nos dá vitória sobre as impossibilidades da nossa vida. É essa mão do Deus do impossível que nos tem garantido vitória. Tem garantido vitória na sua vida? Amém. A Bíblia nos declara, queridos, que quando Josué levantou seus olhos para aquela muralha, Deus enviou o seu anjo. E a Bíblia nos declara que não foi um anjo qualquer. A Bíblia nos declara que Deus enviou um anjo que as Sagradas Escrituras mencionam e faz questão de falar acerca da posição daquele anjo. E ela diz que é o capitão, o príncipe do exército do Senhor. O príncipe do exército do Senhor. A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é general de guerra, e o general de guerra tem o seu exército, o seu pelotão. E a Bíblia nos declara, amados, que este Deus comanda as batalhas espirituais das nossas vidas. Eu não sei se você leu no Salmo de número 91, a palavra de Deus diz no Salmo de número 91, que o Senhor dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Diga a pessoa do seu lado, diga assim: o Senhor dá ordem aos seus anjos a teu respeito, para te guardar e te livrar em todos os teus caminhos. Veja você, queridos, que nós precisamos entender que muitas das nossas batalhas, elas são espirituais, mas nós podemos contar com a força sobrenatural de Deus, nós podemos contar com favor extraordinário da parte do Senhor, porque Ele tem anjos que nos guardam, Ele envia anjos para nos livrar. Aliás,
Quantos aqui sabem que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o amam e que o buscam? Eu creio que os anjos do Senhor estão aguardando você, estão acampados ao teu redor, te protegendo, te livrando, te sustentando. A Bíblia nos declara, amados, que os anjos são ministros enviados de Deus em favor dos homens que Ele ama. São ministros a nosso favor. Nós podemos sim contar com favor extraordinário. Mas aqui eu quero chamar a sua atenção a respeito deste anjo, porque este anjo de A maiúsculo é a figura do próprio Cristo. Ali, querido, a Bíblia dá menção, faz menção de que o próprio Cristo estava ali, se apresentando a Josué na figura daquele anjo. Era o Emanuel, o Deus que caminha conosco todos os dias da nossa vida. Era a figura do Senhor, o varão valente, o capitão dos exércitos, o grande eu sou. É a figura do Senhor Jesus. E a Bíblia nos declara que quando Josué olhou para aquele anjo, a Bíblia nos declara que Josué desejou receber para a sua vida, para o povo de Israel, uma palavra de poder que traria direção, que traria vitória à vida do povo de Israel. Josué olhou para aquele anjo e ele disse: mas qual é a palavra, qual é a direção? Qual é a sua voz de comando? Dê-nos estratégias. Eu não sei se você entrou aqui buscando estratégias da parte do Senhor, uma palavra capaz de direcionar a sua vida. Você deseja uma palavra viva da parte do Senhor? Porque da parte de Deus basta uma palavra só. Uma palavra já é capaz, suficiente para mudar a tua sorte. Amados, a palavra de Deus diz que quando Josué olhou para aquele anjo, ele desejou receber uma palavra da parte do anjo, uma direção, uma voz de comando, uma estratégia. Não é assim aquele que chefia um exército, o capitão, ele comanda o seu exército dando estratégias de guerra, estratégias de batalha. E qual vai ser a voz? Qual será a direção? Então a palavra de Deus diz que Josué tentou aproximar-se daquele anjo para receber dele a tal palavra, a tal direção. Quando o anjo olhou para ele e disse: Josué, espera aí, calma, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar aonde estás é santo. Calma! Antes de se aproximar de mim, eu não sei se você veio a essa casa é o lugar onde Deus se manifesta, essa casa é um lugar onde o Cristo está vivo, é um lugar onde Ele envia a sua palavra viva, poderosa, eficaz. Olha, não olha para mim porque eu sou só a luva, eu só sou a luva, eu só sou o vaso. Mas querido, essa casa, este lugar é o lugar onde Deus nos fala uma palavra capaz de direcionar a nossa vida e mudar a nossa sorte. E eu não sei se você notou, este lugar é santo. Josué tentou se aproximar para receber a tal palavra do capitão dos exércitos, do Senhor. E o capitão dos exércitos do Senhor disse: alto lá, Josué. Você quer uma palavra da minha parte? Sim. Então tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde você está é santo. Quando eu li essa passagem hoje na minha casa, as mulheres que são assim, vou falar que você é velha, né, irmão? Porque nós não envelhecemos. A gente só amadurece para Deus, não é assim? Mas as antigas vão entender. As mulheres, quando limpavam a casa antigamente, querida, era uma coisa assim, era uma batalha. Era uma batalha. Primeiro a mulher tinha que limpar a casa toda, varria tudo, depois passava aquele pano, torcia com rodo, limpava tudo, e depois de varrido e passado pano na casa inteira, ela ajoelhava no chão, de joelho no chão, ela pegava aquela cera em pasta. Você é dessa época, irmã? Nem te conto quantas vezes já ajoelhei. Queridos, era assim, de cera em pasta, e a gente encerava o chão inteiro, passava aquela cera
no chão. Depois esperava secar. A gente colocava um pano fofo, um feltro, debaixo do escovão. E a gente escovava. E depois que aquilo estava tudo brilhando, 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 a gente sentava e ficava namorando aquele chão lindo, limpo. Aí vinha o marido, vamos supor que eu fosse casada, o Flávio, ou os filhos, aqueles 10. E antigamente você sabe, né? Quintal era tudo de terra. Quando chovia era uma loucura. Aí vinha todo mundo com aqueles pés empoeirados, os irmãos, 10, 14, porque naquela época era assim. Era aquela escadinha, e vinha todo mundo para entrar dentro de casa. E a mãe gritava lá, tira o sapato! Querida, aquilo era questão de vida ou morte. Porque ela sabia o preço que tinha custado manter aquele chão limpo. Quer entrar? Tira o sapato. E aí era costume nosso tirar a chinela lá de fora e já entrar descalço em casa. Porque as mulheres trabalhavam muito para manter aquele chão limpo. Quando saiu a cera líquida, querida, aquilo era céu na terra. O que é aquilo? Era uma Brastemp. Porque aí a gente já passava a cera com aquele rodo em pé. O que eu quero chamar a tua atenção é que custou manter o chão limpo. Custou um alto preço manter o chão limpo. E quando nós saímos da nossa casa para virmos na presença de Deus, buscarmos uma palavra de direção para a nossa vida, Deus lá da sala disse, alto lá! Você quer uma direção, uma palavra minha que vai nortear a tua vida? Tira as sandálias do teu pé, porque este lugar é santo. Este lugar é santo. Este lugar é especial. Não custou para você, mas custou para mim, a vida do meu filho. Tira a sujeira do teu pé. Tira o sapato do pé. E foi o que Josué fez. A palavra de Deus diz que ele tirou o sapato. E a Bíblia nos declara que quando ele tirou o sapato, houve ali uma revelação. A Bíblia nos declara que o anjo falou a Josué, dando aquela palavra que ele foi buscar. Ele disse a Josué, eu tenho te dado Jericó nas tuas mãos. Eu tenho te dado Jericó, o seu rei e todos os seus valentes e os seus varões. Eu tenho te dado Jericó na tua mão. Descansa teu coração, porque esse impossível Deus vai entregar na tua mão. Diga a pessoa do seu lado, descansa teu coração, porque Deus tem te dado este impossível na tua mão. Diga, santificai-vos, porque o Senhor amanhã fará maravilha. Eu tenho te dado, descansa. Olha só, você vai tirar a cananita daquilo que é teu. Esse cananita não vai ficar na tua herança. Vai ser com a minha estratégia, vai ser através da minha palavra. Eu vou te dar uma direção. E a Bíblia nos declara, amados, que a partir daí, dessa promessa, o anjo deu algumas estratégias para Josué. E o anjo disse, eu vou te ensinar a estratégia de guerra. Daquela intimidade, daquela santificação, a palavra veio. E o anjo, além da promessa, renovou a esperança, renovou a fé. Ele liberou a estratégia de como Josué e a nação de Israel deveria agir, proceder. E o anjo disse assim, olha, vocês vão rodear a cidade por 7 dias. Mas preste atenção que no primeiro dia, vocês vão rodear, deixa o povo acampado no arraial. Pega os valentes e os sacerdotes e 7 buzinas, sacerdotes com 7 buzinas. E no primeiro dia, vocês vão andar em silêncio. Vocês calam diante da muralha. Na muralha vocês calam, não é para falar, é para calar. Diante da muralha não é para falar, é para calar. Diante da muralha não é para falar, é para calar. É para fazer silêncio diante da muralha. Deixa apenas a buzina tocar. Somente a buzina deve tocar. E vocês vão dar uma volta tocando buzina. Marchando e tocando a buzina. Marchando e tocando a buzina. Marchando e tocando a buzina. Quantos sabem que a palavra de Deus é uma buzina da parte do Senhor? E vocês vão fazer isso
durante 6 dias. No 7º dia, vocês vão dar 7 voltas, e vocês vão tocar a buzina durante as 7 voltas, mas na última volta, vocês vão tocar a buzina prolongadamente. Vocês vão tocar a buzina prolongadamente, mas vai tocar a buzina prolongadamente. E quando o povo ouvir que a buzina foi tocada prolongadamente, vocês então gritarão, mas não vai miar. Não é para dar um ruidinho, não é para fazer um balbuceio, não é uma coisa tipo gato. Não é um ruído, não é um murmúrio, não é um burburinho, é um grande grito. Um grande grito vem com força, com energia. Um grande grito exige disposição, energia para liberar a palavra. Porque eu entregarei Jericó quando vocês gritarem. Do que você está falando, pastora Selma? Eu estou falando do tempo certo de calar e o tempo certo de falar. Diga a pessoa do seu lado, você tem poder. Diga assim, na tua língua. Diga, poder na língua. Por isso você precisa falar na hora exata. E calar na hora certa. Diga para ele assim, diante da muralha. Você cala. Você quer tirar o cananita de lá? Então segue a estratégia. Diante da muralha você cala. Eu conheço mulheres que querem converter, não é? Então elas começam. Você vai para o inferno. Chupeta do diabo. Você não larga esse cigarro. Essa cerveja, xixi de Satanás. Eu já te disse, menino, não anda com aquelas companhias. Meu Deus do céu, estou vendo a hora que você vai bater esse carro. Não é pelo muito falar. Diga assim, diante da muralha, você cala. Deixa a buzina tocar. Deixa a buzina tocar. Deixa só o sacerdote tocar a buzina. E você cala. Entende? Há poder na nossa língua. E nós precisamos de sabedoria da parte de Deus. Para calar e para falar. Para calar e para falar. Abra sua Bíblia comigo, eu quero ler um texto para você. Amados, é tão interessante, porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias, enquanto você acha o livro de Tiago, você me ouve, a palavra de Deus diz, queridos, que haveria um tempo de muita luta contra a igreja de Jesus Cristo, nos últimos dias. E esta igreja, a Comunidade Evangélica Filadélfia, é a igreja que está vivendo nos últimos dias. E a Bíblia nos declara que um exército do inferno se levantaria contra esta igreja, a igreja dos últimos dias. E eles gritariam tanto, o diabo gritaria tanta mentira, o diabo falaria tanta enganose, tanto engano, que faria o povo gritar de dor, o grito do horror. Há muitos gritando por aí, há muitos, ouçam os gritos que você vai ouvir. A natureza está gritando. As buzinas no trânsito estão gritando. As pessoas estão cada vez mais desesperadas, nervosas, ansiosas. As pessoas gritam o seu nervo, o seu desespero, a sua desesperança, as suas ansiedades, as suas frustrações. Lá em casa, pai que grita com filho, filho que grita com pai, marido que grita com a esposa, esposa que grita com o marido. O mundo está gritando. Eu estou declarando em nome de Jesus, contra esse grito do inferno, querido, nós vamos levantar a nossa voz, e nós não vamos calar, mas nós não vamos miar, nós vamos dar o grito do leão da tribo de Judá, nós vamos abafar este grito de horror, com um grito de louvor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. A Bíblia diz que nos últimos dias, e eu estou ensinando você, em Apocalipse 12, capítulo de número 11, diz assim, que se levantaria uma igreja que venceria o inimigo, o diabo, o grito do horror, de duas maneiras: pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Sabe como essa igreja e você, eu e você, vamos vencer o grito do horror deste mundo que está aí, essa enganosa, essa mentira que o diabo está cantando, e cantando alto, com o sangue do Cordeiro e a palavra do nosso testemunho. Testemunho, mas não é um testemunho não, viu? O nosso testemunho tem poder. Diga a pessoa do seu lado: o teu bom testemunho tem poder. Tiago, você achou Tiago? Livro de Tiago, capítulo de número 1. Tiago 1. Olha só, vou puxar a sua orelha, cuidado que eu vou rasgar agora. Mas depois a gente passa a metiolate. Ok? Tá pronto? Segura aí no banco, que agora eu vou falar. Tá certo? Eu falo e você repete depois. Diga assim: se alguém dentre vós cuida de ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a religião deste é inútil. Diga comigo assim: se alguém dentre vós. Vamos traduzir para a nossa realidade? Quantos cristãos estão aqui hoje? Muito bem. Então vamos trazer nossa religião, porque é isso que está dizendo, para o cristianismo, porque nós somos de Cristo. Amém, queridos? Diga comigo assim: se alguém dentre vós cuida de ser cristão, diga, acha que é cristão, e não refreia a sua língua, antes engana a si mesmo. O seu cristianismo é inútil. Do que você está falando, pastora Selma? Que há tempo de falar e há tempo de calar. E diante da muralha de Jericó, nós vamos nos calar. Quando eu devo falar, pastora Selma? Só depois de ter tocado muito a buzina. Diga a pessoa do seu lado, diga assim: o Senhor vai colocar um anjo na porta da tua boca, para você não pecar contra ele. Diga, porque um homem que controla a sua língua é perfeito diante do Senhor. Quantos aqui querem ser perfeitos diante do Senhor? Olha, amados, é isso que Tiago está dizendo, que o homem que controla a sua boca, ele é perfeito diante de Deus. Leia o texto para você. Ele compara a língua com alguns símbolos, e ele diz assim: é pequenininho, mas causa grande coisa. É como um leme de um navio. É como um leme de um navio, que é capaz de dirigir aquele navio inteiro. É como a faísca de uma floresta. É um fogo pequeno, é uma faísca. É algo pequeno, mas tem poder de incendiar a floresta inteira. É como a peçonha de uma cobra. É uma mordidinha só, mas é capaz de levar à morte. Então nós precisamos cuidar da nossa boca, das palavras que saem da nossa boca. Porque as nossas palavras, elas podem abençoar ou amaldiçoar. E quando nós falamos palavras boas, nós convidamos o Espírito Santo para edificar na nossa vida uma vida feliz e abençoada. Mas quando nós damos liberdade para o Satanás agir nas nossas palavras, então, querido, ele vai trazer destruição e desgraça. Quer conhecer o segredo de ser feliz? Refreia a tua língua e aparta-te do mal. Diga a pessoa do seu lado: quer o segredo da felicidade? Refreia a tua língua e aparta-te do mal.
O que é isso, pastora Selma? É sabedoria no falar, refrear. O que Tiago está dizendo aqui, ele faz menção de algo muito forte. E ele diz assim, olha, os animais da terra, todos os animais são domados, porque os homens colocam freio na sua boca. Mas o ser humano, ele não consegue dominar-se. Ele não consegue refrear a sua boca. Eu louvo a Deus, que o Deus desta igreja hoje está aqui, nos dando estratégias de vitória. E a estratégia da parte de Deus é, diante de Jericó você cala. E quando é que eu devo falar, pastora Selma? Só depois de ter tocado muito a buzina. Então você não vai falar. Querido, se você vai falar, vai dar somente o grito da vitória. Diga a pessoa do seu lado, tempo de saber falar. E tempo de saber calar. É um perigo, querido. Conta uma história que havia 3 jovens, eles subiram no monte para fazer campanha. Chegou lá no monte, eles começaram a orar, falou até língua estranha, uma língua estranha. Aí de repente eles cansaram e diziam assim, nós vamos fazer oração uns pelos outros. Nós vamos confessar os nossos pecados e os nossos pontos fracos, e nós vamos interceder um para os outros. Qual que é o seu ponto fraco, fulano? Aí o fulano falou assim, o meu ponto fraco são as meninas. Eu não posso olhar para as meninas da igreja que eu logo penso loucuras. Aí o outro diz assim, então, o meu ponto fraco são os meninos. Eu olho para eles e logo penso loucuras. Aí os 2 olharam para aquele terceiro e disseram assim, agora é a sua vez de contar o seu ponto fraco. Conta para nós. Ele disse, não conto de jeito nenhum. Conta, nós contamos o nosso ponto fraco. Não, meu ponto fraco é pior do que o de vocês. Não, conta, agora você tem que contar, conta. Eles insistiu tanto para aquele terceiro contar o ponto fraco dele. Ele dizia assim, o meu ponto fraco é a língua. Agora mesmo eu estou com a vontade de descer esse monte e chegar na igreja e contar todos os pontos fracos de vocês. Ai, vem cá que nós vamos orar para você primeiro. Língua. Entende isso, comunidade? Querido, a palavra de Deus diz que nós conhecemos os metais pelo barulho que ele faz. Não vai ficar com medo não, mas eu vou fazer uma brincadeira aqui para você, ok? Você é capaz de confiar? Para de tocar o teclado, por favor. E vamos... A Bíblia diz que nós conhecemos o som do metal pelo barulho que ele faz. Eu vou tocar um metal aqui e você vai me dizer que metal eu estou tocando. Só que você tem que fechar os olhos, tá ok? Amém? Então fecha os olhos aí. Fecha os olhos agora. Eu vou tocar um metal e você vai me dizer o que eu estou tocando. Eu toquei o prato. Ok, agora eu vou tocar outro som. Fecha os olhos aí. Violão. E agora eu vou tocar o último instrumento. Fecha os olhos. Nós conhecemos os instrumentos, os metais, pelo barulho que ele faz. E nós conhecemos os homens pelas palavras que eles dizem. Você pode tentar. Diga a pessoa do seu lado, nós conhecemos os metais. Pelo barulho que ele faz. E nós conhecemos os homens. Pelas palavras que eles dizem. Você entende isso? Agora vamos supor que eu morasse lá na rua. Você está passando lá na rua. E eu começasse a falar aquelas palavras. Sabe aquelas palavras? Aquelas palavras torpes que nós vamos ter que dar conta dela no juízo. Estou cansada de você, seu sapo. Você acha que eu sou o quê para você falar isso comigo? Muito bem, os instrumentos são conhecidos pelo barulho que ele faz. E os homens pelas palavras que eles
falam. Se você passasse lá na rua, você falaria assim: essa mulher é de Deus ou é do diabo? Está com medo de dizer? É santo ou é profano? Tem boca limpa ou boca suja? Olha só, minha mãe falava assim: e se você falar palavrão, eu vou te dar um esfregão, sua boca suja, traz que boa lá. Eu já pedi para o Espírito Santo hoje: Senhor, traz o tanque para coarar a língua. Porque nós vamos tirar toda a sujeira, vai desencardir essa boca suja. Não é? Tira a sandália dos teus pés, porque esse lugar é o jeito de a gente falar. O jeito de falar revela quem a gente é. As nossas conversas revelam quem somos. As nossas conversas revelam quem nós somos. A conversa do homem revela quem ele é. Se ele é imaturo, se ele é malicioso, se ele tem a boca suja. Você sabe que piada não fica bem na boca de um homem de Deus, e nem palavrão na boca de uma mulher de Deus. Não fica bem, querido. Revela quem a gente é. Se a gente é limpo, se a gente é sujo, se a gente pertence a Deus ou se a gente pertence ao diabo. Diga a pessoa do seu lado, em nome de Jesus: muda o seu jeito de falar. Diga: hoje o Espírito Santo está te dando estratégia de guerra. Calar em frente de Jericó. Diga: e louvar no tempo da vitória. Amém, amados? Amém, queridos? Do que você está falando, pastora Selma? Eu estou falando de estratégia de guerra, querido. Eu vou deixar mais um texto aqui para você. A Bíblia nos declara, amados, que Davi, ele disse que a palavra é como uma espada afiada. Jeremias disse que ela é uma flecha mortífera. Jeremias disse assim, até anotei para você: flecha mortífera é a língua dos homens, porque falam de engano, com a sua boca cada um falam paz, 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 graça e paz, mas no seu coração está cheio de ciladas e engano. Olha que boca falsa. Paz, paz, mas no seu coração está cheio de laços e de enganos. Isso não foi eu quem disse, foi Jeremias. Olha, amados, eu preciso dizer para você, olha para mim, comunidade Filadélfia. As doenças não afastam grandes amigos. A falta de dinheiro e a crise financeira não afastam grandes amigos. As dificuldades e as crises não separam as famílias. Mas as palavras podem levantar barreiras para sempre. Diga a pessoa do seu lado, em nome de Jesus, que a tua palavra seja temperada com sal, dita em tempo oportuno. Diga: servida em salvas de pratas. É o que a palavra de Deus diz, que nós devemos servir o próximo com as nossas palavras, como quem serve maçã em bandejas de prata. Isso é que nós devemos fazer. Vai permanecer na casa de Deus, pastora Selma, no seu santo monte, na sua presença, aquele que tem mãos limpas e coração puro, aquele que é puro de palavras, aquele que é puro de palavras. Se coloque de pé em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que naquele dia, quando chegou o tempo de falar, eles não miaram, eles não sussurraram. A palavra de Deus diz que com força, com fé, com a autoridade de quem havia recebido uma direção do próprio Deus, eles deram um grande grito. Eles deram um grande grito, o grito da sua vitória. E ali naquele momento, as muralhas, as fortalezas caíram e eles partiram para a batalha, sabendo que Jesus Cristo ia adiante, o capitão dos exércitos, o Deus invisível,
o grande eu sou. Ele está conosco. Ele está conosco. Se prostram aos teus pés. Vai haver um momento que você vai dar Os anciãos, o grito da sua vitória. Coroas ao Cordeiro, e a Ele canta. Os santos e os anjos se prostram aos seus pés. Oh Senhor, Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro, e a Ele canta. Tu és digno de tudo. levante as tuas mãos limpas e o teu coração puro ao Senhor. Tu és digno de tudo. Adore o Santo. Pois tudo vem de ti, e tudo é para ti. Tua é a glória. Ele é digno. Tu és digno de tudo. Das tuas palavras de adoração, Tu és digno do de teu louvor, da tua gratidão. Cante. Pois tudo vem de ti, e tudo é para ti. Tua é a glória. Os santos e os anjos Oh, se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro, e a Ele canta. Tu és digno de tudo. levante as tuas mãos e o teu coração para o Rei dos Reis, Senhor Tu dos és Senhores. digno de tudo. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e a palavra do seu testemunho. Pois tudo vem de ti, e tudo é para ti. Tua é a glória. Se tiver que confessar, vai confessar. Ele é santo, Ele é justo, Ele é Tu és puro. digno de tudo. Ele é, Ele é, Ele é. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, e tudo é para ti. Tua é a glória. Fala para Deus, a minha religião não é falsa, o meu cristianismo é verdadeiro. Ah, Senhor, me ensina, Senhor. Me ensina, Senhor, a calar em momentos de dificuldade, a falar em momentos de gratidão. Eu coloco a minha vida e o meu coração. Domina, Senhor, domina a minha boca, domina as minhas palavras, porque o homem que domina a sua boca domina o corpo inteiro, domina a si mesmo, domina as circunstâncias. Ah, Jesus, me ensina, Senhor, a abençoar ao invés de maldizer. Me ensina, Senhor, a falar palavras de gratidão ao invés, Senhor, de palavras de maldição.